Canal Novel e Fanfic narradas. Naruto, Rebora Orochimaru. Capítulo 271. Ao ver essas palavras, o terceiro Hokage não conseguiu impedir que as lágrimas brotassem em seus olhos. Sua mão tremia enquanto ele segurava a mensagem. Deixar Orochimaru voltar para ajudar? Como ele poderia não querer? Afinal, com a força que Orochimaru demonstrou durante a batalha na Terra do Gelo, não havia dúvidas de que ele poderia salvar Konoha em sua terrível situação. Mas o terceiro Hokage não podia ignorar a amarga verdade. A deserção de Orochimaru foi em grande parte culpa dele. Ele havia forçado Orochimaru a ficar naquele canto. Agora, como ele poderia ser tão descarado a ponto de implorar por ajuda? Mesmo que Orochimaru pudesse ser encontrado, o que era improvável, dado quão esquivo ele tinha sido, ele realmente voltaria. Ele provavelmente riria de sua incompetência antes de deixar Konoha para seu destino. Com um suspiro pesado, o terceiro Hokage murmurou: preparem-se. Iremos para a linha de defesa de Suna para encontrar Tsunade. Relatório: Hokage-sama. Tsunade-sama já está voltando, um Anbu o informou. Ela, vai voltar? O terceiro Hokage ficou atordoado. Em um momento como esse, com as linhas de frente tão críticas, por que Tsunade iria embora? Ainda assim, como ela já estava voltando, ele decidiu não questionar mais. Da linha de defesa de Suna, levaria apenas 2 dias de viagem rápida para chegar a Konoha. Fiel à expectativa, Tsunade retornou à vila na tarde do dia seguinte. Sem perder tempo, ela foi direto para o escritório do Hokage. Estrondo. A porta se abriu com força. Professor, estou de volta. Tsunade declarou. Por que você está aqui? E a fronteira? A situação não está tão intensa agora, Tsunade interrompeu. Com a ajuda de Nono, eles devem conseguir segurar a linha por enquanto. Nono? O terceiro Hokage pausou, lembrando-se do diretor do orfanato. Entendo. Então, qual é o motivo da sua mensagem? É sobre o ninja da nuvem? Sim, Tsunade respondeu, seu tom sério. Ouvi dizer que eles se tornaram imparáveis? O terceiro Hokage suspirou pesadamente. Sim. Eu tive que transferir Jiraiya e Minato para reforçar a linha de defesa Iva Ninja. As tropas deles são fracas demais para resistir de outra forma. Mas isso deixou a linha de defesa Cloud Ninja sem poder de fogo suficiente. Combinado com a desvantagem em números, ele balançou a cabeça. Está ficando cada vez mais difícil manter a linha. Tsunade cerrou os punhos. Já é difícil lutar contra 3 vilas simultaneamente. 3? O terceiro Hokage soltou uma risada amarga. Isso foi antes. Antes? O rosto de Tsunade caiu em confusão. O que você quer dizer? Veja você mesmo. O terceiro Hokage jogou um pergaminho nela. Tsunade pegou, desenrolando-o rapidamente para ler. Enquanto seus olhos examinavam o conteúdo, seu rosto escureceu. Ela sabia sobre as situações terríveis nas outras linhas de defesa, e foi por isso que ela propôs trazer Orochimaru de volta. Mas isso... Kirigakuri, eles também estão se movendo? A voz de Tsunade era cortante, a raiva borbulhando logo abaixo da superfície. Isso é loucura. 4 vilas. Eles realmente querem nos ver eliminados? Ela cerrou os punhos com força, os nós dos dedos ficando brancos. Após um momento de silêncio, ela mordeu o lábio e disse: professor, por favor, deixe-me tentar alcançar Orochimaru. Se alguém pode salvar a vila, é ele. Ela conhecia a força de Orochimaru e seu exército de clones. Com os recursos e o poder que ele controlava, ele poderia segurar uma vila inteira sozinho, se necessário. O terceiro Hokage soltou um longo suspiro, soprando fumaça de seu cachimbo. Tsunade, eu sei que você ainda está em contato com Orochimaru, mas você também sabe o que aconteceu naquela época. Você realmente acha? Ele parou de falar, balançando a cabeça. Você realmente acha que é possível? Deixe-me tentar, professor. Tsunade insistiu. Eu vou convencê-lo de alguma forma. Eu sei que é uma chance remota, mas ainda há uma chance. Sua voz vacilou um pouco, mas sua convicção não vacilou. No fundo, ela conhecia Orochimaru melhor do que ninguém. Embora ele tivesse todos os motivos para rejeitá-la, ela acreditava que ainda havia espaço para negociação. O terceiro Hokage olhou para ela por um longo momento antes de suspirar em derrota. Tudo bem. Não há outra opção agora. Se você acha que pode convencê-lo, então tente. Obrigada, professora. Tsunade exclamou, virando-se para sair sem dizer mais nada. Ela nem ficou para se despedir. No momento em que saiu do escritório do Hokage, ela já estava se preparando para deixar a vila novamente. Tsunade não sabia o paradeiro exato de Orochimaru, mas sabia de vários lugares onde ele poderia estar. Antes de retornar para Konoha, ela já havia falado com Nono, que a informou que Orochimaru não tinha ido ao orfanato recentemente. Isso deixou Sound Ninja Village como seu próximo destino. Se Orochimaru não estivesse lá, ela teria que bolar outro plano. Poucos dias depois, na Terra da Floresta, na fronteira com a Terra do Som, Orochimaru estava calmamente no centro de um grupo de ninjas usando máscaras de careta. Os olhos deles estavam cheios de hostilidade enquanto cercavam, prontos para atacar. Orochimaru, no entanto, parecia completamente despreocupado. Um sorriso fraco e divertido puxou os cantos de seus lábios. De repente, uma saraivada de kunai voou em sua direção, muitas delas presas a etiquetas explosivas. Morra, seu idiota! Gritou um dos ninjas. Qualquer um que ouse negociar conosco merece morrer. Zombou outro. Bum, bum, bum. As explosões tomaram conta da posição de Orochimaru, espalhando fumaça e destroços em todas as direções. HMPH.
Então é assim que você lida com diplomacia? A voz calma de Orochimaru ecoou pelo caos, congelando os ninjas. O que? Antes que pudessem reagir, um raio de energia laranja brilhante disparou através da fumaça persistente, crepitando com eletricidade enquanto cortava o ar. Estrondo. 2 ninjas nem tiveram tempo de desviar. O raio os atingiu, desintegrando seus corpos em um instante. O chão abaixo deles rachou, uma vala profunda foi queimada na terra pela energia intensa. Haha, parece que a invenção de Nono funciona muito bem, comentou Orochimaru casualmente, jogando uma moeda no ar e pegando-a com um sorriso malicioso. Os ninjas restantes o encararam horrorizados. O que? Que tipo de técnica é essa? Impossível. O que é esse monstro? A voz de Orochimaru cortou o pânico deles como uma lâmina. Volte e diga ao chefe da sua aldeia, eu lhe darei 3 dias para concordar com uma negociação. Se não, seu sorriso se alargou. Eu destruirei sua aldeia. Você está blefando, um dos ninjas gritou. Destruir a vila? Só você? Antes que ele pudesse terminar, a kunai que eles tinham jogado antes de repente subiu no ar, girando ameaçadoramente enquanto pairava ao redor dos ninjas. Todas as pontas de aço frio apontavam diretamente para eles, e o ar ficou pesado com intenção assassina. Lembre-se, 3 dias, disse Orochimaru, sua voz calma, mas assustadora. Com um aceno casual de sua mão, a kunai pairando disparou em direção aos ninjas, bloqueando todas as rotas de fuga possíveis. Seus gritos ecoaram pelo campo de batalha enquanto Orochimaru se virava e ia embora sem olhar 2 vezes. Quando ele saiu, uma figura familiar apareceu perto da fronteira da Terra do Som. Tsunade? O que você está fazendo aqui? Orochimaru perguntou, surpreso ao vê-la em traje de combate completo. Não me diga que a luta já acabou? Tsunade, respirando pesadamente por causa da jornada, balançou a cabeça. Ouvi de Shana que você estava aqui. Então eu vim te encontrar. Orochimaru franziu a testa. O que está acontecendo? Você não parece ter vindo aqui só para conversar. Tsunade hesitou por um momento antes de cerrar os punhos. Orochimaru, você pode salvar a vila? Capítulo 272. O timing de Tsunade foi notavelmente afortunado. Durante esse período, Orochimaru estava hospedado na Vila Ninja do Som para se concentrar em algumas de suas pesquisas. Essa coincidência a levou direto a ele. No entanto, salvar a vila? Ouvindo seu pedido, Orochimaru parou por um momento antes de sorrir. Eu já não estava tentando te salvar? Esta terra das florestas. Quem sabe o que eles estavam pensando vindo atacar minha vila? Se não fosse por querer conservar recursos, eu nem teria me incomodado com um país pequeno como o deles, com menos de 1000 ninjas. A Terra das Florestas tinha apenas algumas centenas de ninjas no total, dificilmente uma ameaça à Vila Ninja do Som. Se Shana não tivesse sido cautelosa e evitado agir sem ordens, a Terra das Florestas provavelmente já teria sido aniquilada agora. Orochimaru, do que você está falando? Tsunade perguntou, sua confusão evidente. O que houve? Orochimaru respondeu, fingindo ignorância. Estou pedindo para você salvar Konoha. Salve Konoha. A vila é... Tsunade. O que? O que Konoha está fazendo agora não tem nada a ver comigo, Orochimaru a interrompeu, seu tom calmo e distante. Enquanto falava, ele começou a caminhar lentamente em direção à Vila do Som Ninja. Tsunade correu para segui-lo, suas emoções ainda em turbulência. Agora, enquanto você estiver bem, nada mais importa em Konoha, Orochimaru continuou casualmente. Ah, e talvez se Jiraiya se meter em problemas, eu possa salvá-lo, se eu tiver vontade. Mas quanto a todos os outros? Honestamente, eles não valem a pena mencionar. Mas, e quanto a... Não o mencione, Orochimaru disse bruscamente, levantando uma mão para interrompê-la. O que quer que eu devesse a ele, eu já paguei integralmente. Orochimaru, você não sente nada pela vila? A voz de Tsunade tremeu, sua frustração transbordando. Ela havia se preparado para ser rejeitada, mas ouvir isso de forma tão direta ainda doeu profundamente. Sentimentos pela vila? Orochimaru repetiu ironicamente, olhando para ela. Você deve estar brincando. Eu já lhe disse, além de você, nada em Konoha importa para mim. Se você está preocupado com seu irmãozinho Navaki, porque acha que não é forte o suficiente, eu posso ajudar com isso. Afinal, somos marido e mulher há tantos anos. Seu sorriso se alargou um pouco. Mas se você está me pedindo para salvar Konoha? Desculpe, não estou interessado. Me ajuda. Tsunade congelou, confusão estampada em seu rosto. Ela sabia que Orochimaru tinha a habilidade de se fundir e replicar os limites da linhagem de outros. Era um dos seus segredos mais bem guardados. Mas ela não tinha ideia de que ele poderia conceder esses poderes a outra pessoa. O que você quer dizer? Ela perguntou hesitante. O sorriso de Orochimaru permaneceu inalterado. O que você realmente pensou que despertou sua liberação de madeira naturalmente? Você quer dizer? A voz de Tsunade falhou, a descrença estampada em seu rosto. Naquela época, Orochimaru lhe dera uma poção, explicando que sua linhagem Senju tinha um potencial adormecido que ele poderia despertar. Ela confiara nele, acreditando que era apenas uma questão de desbloquear suas habilidades latentes. Mas agora, o poder que ela estava usando todo esse tempo era na verdade de Hashirama? Dos experimentos de Orochimaru? Este homem... Chega sobre isso por enquanto, disse Orochimaru, acenando com a mão desdenhosamente. O ponto é, se houver uma habilidade que você queira, é só me avisar. Você quer Magnet Release? O Sharingan? Ah, e recentemente encontrei uma garota na Terra do Som com Crystal Release em seus genes. Posso te dar uma dose disso também se quiser. O quê? Eu não quero nenhum dos seus poderes.
Tsunade retrucou, sua frustração fervendo. Ela percebeu que ele estava tentando mudar de assunto deliberadamente e não iria deixá-lo fazer isso impunemente. Agora não era a hora de se maravilhar com as habilidades de Orochimaru. Fortalecer um ou dois indivíduos não mudaria o fato de que Konoha estava sob cerco de 4 grandes vilas ninjas. Mesmo que ela e mais um ou dois se tornassem tão poderosos quanto Orochimaru, isso afetaria apenas um punhado de batalhas. Não poderia mudar a maré de uma guerra dessa escala. Não quer meu poder? Tudo bem, Orochimaru disse com uma risada fraca. Honestamente, com sua força atual, mesmo se Konoha for destruída, você sobreviverá muito bem. Orochimaru, pare de se esquivar da pergunta. A voz de Tsunade falhou e lágrimas ameaçaram cair de seus olhos. Eu imploro. Meu avô construiu aquela vila. Eu não posso ficar parada e vê-la cair. Agora as 4 principais vilas ninjas estão se aproximando de Konoha. Pelo bem do nosso relacionamento, você não pode? Chega, Tsunade. A expressão de Orochimaru endureceu. Não tente me manipular com você mesma como moeda de troca. Se fizer isso, perderei todo o respeito por você. Tsunade congelou com suas palavras. Além disso, Orochimaru continuou, seu tom frio, isso não é sobre você. As decisões que levaram a isso foram tomadas por eles. Você não deveria arcar com as consequências dos erros deles. Não posso pelo menos me desculpar com você em nome do terceiro Hokage? Desculpas não consertam nada, disse Orochimaru com a voz áspera. Tsunade ficou em silêncio por um momento, então se endireitou. Tudo bem. Se é assim, pedirei ao terceiro Hokage para vir falar com você pessoalmente. Sem esperar pela resposta, ela se virou e correu em direção a Konoha. Ei, Tsunade, espere. Orochimaru a chamou, mas ela já tinha ido embora. 1/3 da Terra do Som havia se tornado um campo de batalha entre os ninjas de Kumo e as forças de Konoha. Não demorou muito para Tsunade localizar o pessoal de Konoha e enviar uma mensagem de volta para a vila. Em um único dia, ela completou uma viagem de ida e volta e retornou à Vila Ninja do Som, visivelmente exausta. Na residência de Orochimaru na Vila Ninja do Som, ele lhe entregou uma xícara de chá enquanto ela se sentava. Já esfriou um pouco, mas ainda está morno. Beba. Tsunade não hesitou, pegou o copo e esvaziou-o de um só gole. Tilintar. Ela bateu a xícara na mesa. Outro. Orochimaru levantou uma sobrancelha, mas encheu o copo novamente sem reclamar. Após terminar a segunda xícara, Tsunade finalmente falou. Corri de volta para Konoha da linha de defesa de Iva, depois corri de volta para a Vila Ninja do Som após enviar a mensagem, e agora estou de volta. Estou correndo sem parar há dias. Você certamente tem estado ocupado, Orochimaru comentou, seu tom calmo e indiferente. Mas você sabe que tomar decisões por conta própria como essa traz riscos, não sabe? Eu sei, Tsunade admitiu, ofegante. Mas pelo menos você não me impediu, certo? Eu não te parei porque não queria diminuir seu entusiasmo, Orochimaru respondeu, girando seu chá. Mas você deveria saber que para algo assim, um pedido de desculpas não é o suficiente. Ele fez uma pausa e tomou um gole antes de continuar. Uma vila como Konoha simplesmente não vale o meu tempo. Capítulo 273. Tsunade sabia no fundo que tudo que Orochimaru dizia era verdade. Ela também sabia que a atitude atual dele estava totalmente dentro de suas expectativas. Ainda assim, como neta do primeiro Hokage, ela sentiu a obrigação de tentar. Eu sei, Orochimaru, eu sei de tudo. Tsunade disse suavemente, sua expressão tingida de tristeza. O que aconteceu naquela época foi injusto com você. Mas não importa o que, professor, ele só estava fazendo isso pela vila. Tudo que estou pedindo é que você fale com ele. Não importa como a conversa termine, prometo que não vou pressionar você mais. É realmente esse o caso? Orochimaru perguntou, estreitando seus olhos dourados. Isso é tudo que posso fazer, disse Tsunade com firmeza, com os olhos cheios de determinação. Tsunade não conseguia conciliar seus sentimentos pessoais com a sobrevivência da vila, mas essa era a única maneira de viver consigo mesma. No mínimo, ela tinha que fazer um esforço. Se ela tentasse o seu melhor e ainda assim não funcionasse, então pelo menos ela poderia dizer que fez tudo o que podia. Vendo sua determinação, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Haha, então é assim que é. Orochimaru, Chega, pare de falar, Orochimaru interrompeu, levantando uma mão para silenciá-la. Vá tomar um banho e descanse um pouco. Você trabalhou duro com toda essa correria. Conversaremos mais tarde. Mas, qual é a pressa? Você quer que eu concorde agora mesmo? Tsunade hesitou, então cedeu. Tudo bem, tudo bem. Ela queria dizer mais, mas as palavras ficaram presas na garganta. Orochimaru estava certo. Não havia como a rixa entre ele e a vila ser resolvida com algumas palavras. Até mesmo fazê-lo concordar em se encontrar com Hiruzen novamente levaria tempo. Então, por enquanto, ela não teve escolha a não ser seguir a sugestão dele. O som de água corrente ecoou pelo banheiro enquanto Tsunade lavava a fadiga de dias de viagem e estresse. Depois de se limpar completamente, ela vestiu um conjunto de roupas casuais novas e confortáveis. Quando ela saiu, percebeu que Orochimaru não estava mais na casa. Sem pensar muito nisso, ela deixou o calor do banho e o alívio de finalmente relaxar embalá-la em um estado calmo. Ela se deitou no sofá da sala de estar, pretendendo esperar Orochimaru retornar. Mas o cansaço da guerra e suas viagens intermináveis logo a dominaram, e ela caiu em um sono profundo e tranquilo. Dessa vez, não havia preocupações com inimigos emboscando-a no meio da noite. Pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu profundamente sem medo.
Quando amanheceu, Tsunade acordou e se viu coberta com um cobertor. Em frente a ela, Orochimaru estava sentado em silêncio, perdido em pensamentos. Ela piscou confusa, ainda grogue de sono. Orochimaru, notando o movimento dela, falou em seu tom calmo de sempre. Você ficará aqui pelos próximos 2 dias. Ah, ok. Embora um pouco ansiosa, Tsunade assentiu. Nesse ponto, ela só podia fazer o que Orochimaru disse. Nos 2 dias seguintes, Tsunade ficou na Vila Ninja do Som, descansando e observando as operações. Orochimaru passava a maior parte do tempo em seu laboratório, explicando instruções aos seus subordinados. Na manhã do 4º dia, quando Tsunade viu Orochimaru retornar de fora, ela não pôde deixar de perguntar. Orochimaru, você estava me evitando de propósito? Por que eu faria isso? Orochimaru respondeu casualmente. Havia um experimento importante que eu precisava terminar. Agora prepare-se. Nós estamos indo para a Terra da Floresta. E o problema com Konoha? Tsunade perguntou cautelosamente. Às vezes, me pergunto se conhecer você é uma bênção ou uma maldição. Orochimaru murmurou para si mesmo. Tsunade congelou, incerta do que ele queria dizer. Mas então, a realização a atingiu. Espera, isso significa que você concordou? O mais leve lampejo de emoção cruzou o rosto de Orochimaru enquanto ele suspirava. Eu vou me encontrar com ele. Uma vez. É tudo que estou prometendo. Ouvindo isso, as emoções de Tsunade aumentaram incontrolavelmente. Ela correu para frente, jogando os braços ao redor de Orochimaru. Obrigada, Orochimaru. Muito obrigada. Lágrimas encheram seus olhos, transbordando enquanto ela o segurava com força. Para ela, a promessa de Orochimaru de conhecer Hiruzen foi suficiente. No caminho de volta da Terra da Floresta, Orochimaru murmurou para si mesmo. Devemos atacá-los primeiro? Todos os ninjas da Terra da Floresta usavam máscaras de careta, com desenhos grotescos que lembravam máscaras mortuárias. Embora sua aparência fosse ameaçadora, suas habilidades reais de combate eram medíocres. Do começo ao fim, Orochimaru nunca os levou a sério. Quando ele e Tsunade confrontaram o líder da Terra da Floresta, a explicação que receberam foi intrigante. Seus próprios ninjas atacaram a Terra da Floresta primeiro? Impossível. Orochimaru confiava em seus clones implicitamente. A programação deles não deixava espaço para erros. Se não foi um erro da parte deles, o que mais poderia ser? Franzindo a testa profundamente, Orochimaru refletiu sobre a situação por um longo tempo, mas não conseguiu encontrar uma resposta satisfatória. Esqueça. Eu cuido disso depois. Por enquanto, a situação na Terra da Floresta estava resolvida. Tsunade, onde Sarutobi decidiu se encontrar? Orochimaru perguntou. Daqui a 3 dias na Terra do Fogo, ela respondeu. Entendido. 3 dias depois, no topo de uma montanha na parte oriental da Terra do Fogo, 2 grupos de pessoas estavam de frente um para o outro. De um lado estava o terceiro Hokage, vestido com um uniforme de combate preto e armadura, ladeado por mais de uma dúzia de agentes Anbu usando máscaras de animais. Do outro lado estava Orochimaru, vestido com vestes esvoaçantes e seus longos cabelos balançando ao vento. Atrás de Orochimaru estava Tsunade com uma expressão ilegível. Há quanto tempo, Sarutobi-sensei? Orochimaru disse, sua voz rouca e cheia de rispidez. O leve sorriso em seus lábios era ilegível, meio zombaria, meio indiferença. O terceiro Hokage olhou para seu antigo aluno, com arrependimento e culpa claros em seus olhos. Orochimaru já foi seu orgulho, um prodígio entre seus alunos. Mas apesar das tendências obscuras de Orochimaru e suas conexões com Danzo, suas contribuições para Konoha foram imensas. Estou feliz que você tenha se disposto a me conhecer, Orochimaru. O que aconteceu naquela época? Não há necessidade de trazer o passado à tona, Orochimaru interrompeu, ainda sorrindo levemente. Vamos direto ao ponto. Ele nem olhou para o Anbu atrás de Hiruzen. Em vez disso, ele se virou para Tsunade. Tsunade, recue. Tudo bem. Tsunade assentiu sem hesitar, entendendo a importância de deixar os dois conversarem em particular. Vocês também deveriam dar um passo para trás, disse o terceiro Hokage, dirigindo-se aos Anbu ao seu redor. Os agentes mascarados hesitaram, seus olhares cheios de preocupação enquanto olhavam para Orochimaru. Hokage-sama, não podemos. Está tudo bem, Hiruzen disse firmemente. Se Orochimaru quisesse agir, ficar aqui significaria apenas jogar suas vidas fora. Relutantemente, o Anbu assentiu e se retirou, deixando o mestre e o discípulo se confrontando sozinhos. Capítulo 274. As palavras do terceiro Hokage podem ter sido difíceis de ouvir para Anbu, mas eram inegavelmente verdadeiras. Embora Anbu fosse encarregada de proteger o Hokage, havia limites para suas capacidades. E o oponente dessa vez foi Orochimaru. Era alguém que conseguia afastar inúmeros inimigos e ferir 3 Kage, mesmo quando sitiado por 3 grandes vilas ninjas. Contra tamanho poder avassalador, qualquer shinobi abaixo do nível Kage não estava qualificado para enfrentá-lo. Se Orochimaru quisesse atacar, a presença da Anbu não teria importância. Depois que Tsunade e os Anbu recuaram, Orochimaru quebrou o silêncio. Eu já ouvi falar de Konoha, Tsunade me contou, ele começou seu tom calmo, mas cortante. 4 grandes vilas ninjas cercaram a vila, e agora você precisa de reforços. Ele riu sombriamente. Deixe-me perguntar uma coisa, Sarutobi, em que capacidade você veio me ver hoje? Você está aqui como Hokage de Konoha? Ou como meu antigo professor? Seu sorriso estava cheio de escárnio. O terceiro Hokage respirou fundo, sua voz tremendo enquanto ele respondia, Orochimaru, eu sei o que aconteceu naquela época.
Eu sei que cometi um erro. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele continuava, suas palavras saindo rapidamente. Por anos, vivi com arrependimento e autoculpa. Mas na época minhas mãos estavam atadas. Você sabe a situação em que estávamos. Se eu não tivesse tomado essa decisão, Konoha teria. E não é a mesma coisa agora? O sorriso de Orochimaru desapareceu, seu tom ficando frio quando ele cortou Hiruzen. Você cometeu o mesmo erro de novo, Sarutobi. Só que dessa vez, há uma vila adicional atacando Konoha. A voz de Orochimaru estava cheia de desdém enquanto ele continuava, nem mesmo se referindo a Hiruzen como professor. Você sabia que os conflitos entre as principais nações não poderiam ser resolvidos. Você sabia que a paz que você havia alcançado era apenas temporária. E ainda assim, sem hesitação, você escolheu me sacrificar. Ele zombou, seus olhos dourados se estreitando. Devo chamá-lo de fraco? Ou devo chamá-lo de cruel? Hiruzen ficou sem palavras com as palavras de Orochimaru, porque Orochimaru estava certo. Ele demonstrou fraqueza para com seus inimigos e crueldade para com seu próprio povo. Se ele tivesse sido mais forte, se tivesse se recusado a sacrificar Orochimaru, talvez Konoha não estivesse nessa posição. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. E quando ele tentou se colocar no lugar de Orochimaru, a profundidade do ressentimento de Orochimaru se tornou dolorosamente clara. Esqueça. Orochimaru suspirou, sua expressão suavizando-se um pouco. Não há sentido em ficar remoendo o passado. Vamos falar sobre o assunto em questão. Seu olhar penetrante se fixou no terceiro Hokage. Sarutobi, não é impossível para mim ajudar Konoha, mas eu tenho uma condição. O que é? Entregue sua posição como Hokage. O terceiro Hokage não ficou surpreso, ele esperava por isso. É só isso? Ele perguntou calmamente. O sorriso irônico de Orochimaru retornou, curvando-se em seus lábios. Pense nisso. Por que eu teria alguma razão para ajudar Konoha? A partir do momento em que você escolheu me sacrificar, meus laços com a vila foram cortados. Nem mesmo Tsunade poderia mudar isso. Mas se esta vila se tornasse minha? Ele não terminou a frase, mas seu significado estava claro. Ajudar uma vila com a qual ele não tinha nenhuma conexão. Impossível. Ajudar uma vila que lhe pertencia? Uma história completamente diferente. O terceiro Hokage suspirou. Mas você sabe muito bem que com sua reputação atual, mesmo que eu abra mão do meu título, você não poderá herdá-lo. Tornar-se Hokage não é sobre manter o título. É sobre ser aceito pelo povo, ele continuou. E agora, você é visto como um traidor. Essa percepção, seja verdadeira ou não, está profundamente arraigada nos corações do povo de Konoha. Se eu anunciar você como Hokage agora, não apenas os Dain e os conselheiros se oporão, mas os próprios cidadãos não aceitarão. Forçar isso só levaria ao caos. Orochimaru riu levemente despreocupado. Eu não me importo em herdar o título eu mesmo, ele disse. Em vez disso, depois da guerra, passe a posição para Tsunade. Tsunade? Hiruzen repetiu, assustado. Isso mesmo, disse Orochimaru com um sorriso. As contribuições e a reputação de Tsunade em Konoha são mais do que suficientes para qualificá-la para o papel. A conexão dela comigo pode complicar um pouco as coisas, mas, desde que você lide com isso corretamente, essas são apenas questões menores. Ele fez uma pausa e seu sorriso se acentuou. Claro, você não precisa concordar. Você pode me recusar ou mudar de ideia depois. Mas se fizer isso, você terá que arcar com as consequências. Eu não vou me importar de qualquer forma. Essa é minha única condição e a única razão pela qual ajudarei Konoha. Como você decide depende de você. O tom de Orochimaru era calmo, mas havia um traço de diversão em seus olhos, como se ele estivesse gostando do dilema que Hiruzen agora enfrentava. Bem, Sarutobi, você precisa de alguns dias para pensar sobre isso? Ou você vai me dar uma resposta agora? Ah, e só para você saber, ele acrescentou com um sorriso, estou muito ocupado. Vou esperar 10 minutos no máximo. Depois disso não aceito nenhuma resposta. O terceiro Hokage cerrou os punhos. Você realmente tem que levar as coisas tão longe? Eu nem sempre fui assim, Orochimaru respondeu indiferentemente. Mas você sabe melhor do que ninguém porque eu mudei. Hiruzen ficou em silêncio, sua mente acelerada. Ele pensou em quando Orochimaru, Jiraiya e Tsunade eram seus alunos mais orgulhosos. Todos os três eram fortes candidatos para sucedê-lo como Hokage. Mas o coração de Orochimaru já havia deixado Konoha há muito tempo. A ideia dele se tornar Hokage agora era impensável. Passar o papel para Tsunade era uma opção mais viável, mas sua conexão com Orochimaru como sua esposa complicou as coisas. Ainda assim, que escolha ele tinha? Se ele recusasse, Konoha cairia. Respirando fundo, Hiruzen finalmente falou. Tudo bem, eu concordo. Deixar Konoha nas mãos de Tsunade foi muito melhor do que vê-la cair em ruínas completas. E talvez, de alguma forma, essa decisão pudesse aliviar a culpa que o atormentava há tanto tempo. O sorriso de Orochimaru se alargou. Parabéns por tomar uma decisão sábia, Sarutobi-sensei. Mas ele acrescentou para provar sua sinceridade, tenho mais um pedido. Até que Tsunade assuma oficialmente, ficarei com a custódia dos Jinchuriki da Kyuubi. O Jinchuriki do Nove Caudas? Os olhos de Hiruzen se arregalaram. Quando você... Relaxe, Orochimaru interrompeu com um sorriso malicioso. Eu não a tenho ainda. Mas eu irei para Konoha para buscá-la em breve. Seu tom ficou frio. Se ela não estiver lá quando eu chegar, bem, é melhor você começar a se preparar para a destruição de Konoha. Com isso, Orochimaru se virou e foi embora, com suas vestes esvoaçando atrás dele. Ele não olhou para trás, deixando Hiruzen parado ali, com os dentes cerrados de frustração e desespero.
Capítulo 275. Diante de Orochimaru, o terceiro Hokage tinha algumas opções para escolher. Ele poderia concordar com todas as exigências de Orochimaru e cumprir seus termos sem hesitação. Ele poderia simplesmente se virar e ir embora, afirmando a dignidade de um Hokage, alguém que não se curva a ninguém nem se deixa humilhar. Ou, ele poderia eliminar Orochimaru aqui e agora, eliminando quaisquer potenciais ameaças futuras. Mas matar Orochimaru? As desvantagens superaram os benefícios. O terceiro Hokage não só sentiu uma imensa culpa por Orochimaru, mas também lhe faltou confiança para enfrentar a força atual de Orochimaru. Mesmo que ele de alguma forma conseguisse matar Orochimaru, a ação não ajudaria a situação atual de Konoha, só pioraria a situação. Matar Orochimaru não era uma opção. Nem moralmente nem logisticamente ele poderia justificar isso. E quanto a ir embora? Se ele fez isso, por que ele veio em primeiro lugar? Dado o relacionamento rompido entre ele e Orochimaru, o terceiro Hokage se preparou para todos os resultados possíveis antes de chegar. Ele não queria entregar Konoha para Orochimaru, mas que escolha ele tinha? Pelo bem de Konoha, ele estava disposto a se rebaixar e pedir a ajuda de Orochimaru. A fé de Tsunade de que Orochimaru poderia salvar a vila lhe deu um vislumbre de esperança. Nesse ponto, ele não tinha alternativas. Felizmente, além da questão do Jinchuriki da Kyuubi, as outras exigências de Orochimaru ainda eram administráveis. Embora ele não conseguisse entender como Orochimaru sabia sobre os Jinchuriki da Kyuubi, não era hora de pensar nisso. A ameaça de Orochimaru foi muito clara. Se ele chegasse em Konoha e não visse os Jinchuriki, ele destruiria a vila. O terceiro Hokage não podia correr riscos. Se ele tentasse esconder a Jinchuriki mandando-a embora, Orochimaru poderia facilmente se alinhar com as vilas que atacavam Konoha. Se isso acontecesse, a queda de Konoha só aceleraria. A tentativa descarada de Orochimaru de agarrar o Jinchuriki da Kyuubi deixou o terceiro Hokage impotente para resistir. A indiferença de Orochimaru em relação a ele doeu, mas ele não podia culpar seu antigo aluno, porque no final, tudo isso foi consequência de suas próprias decisões. Enquanto a figura de Orochimaru desaparecia na distância, o terceiro Hokage ficou em silêncio, seus pensamentos uma bagunça caótica. Talvez, eu realmente nunca fui digno de ser Hokage. Ele murmurou para si mesmo. Orochimaru, como foi? Quando Orochimaru se aproximou, Tsunade imediatamente correu até ele com a voz impaciente. Mais do que ninguém, ela estava desesperada para saber o resultado da negociação. Vá perguntar a ele você mesmo. Estarei esperando no pé da montanha, Orochimaru respondeu despreocupadamente, acenando com a mão desdenhosamente. Sem esperar pela resposta dela, ele começou a descer a montanha. Ele não tinha interesse em explicar algo tão tedioso. Deixar Tsunade se tornar Hokage sempre foi seu plano. Era simplesmente uma questão de esperar o momento certo. Agora que a oportunidade finalmente havia chegado, tudo se encaixou. As ações de Orochimaru, semeando o caos entre as vilas ninjas e arrastando Konoha para o caos, sempre tiveram dois propósitos. A primeira era forçar Hiruzen a abdicar e abrir caminho para Tsunade assumir o poder. A segunda era enfraquecer as principais nações e manipular o equilíbrio de poder. Quando o caos da confusão entre 5 nações tomou conta, Orochimaru teria inúmeras oportunidades. Ele poderia controlar países menores, minar nações maiores, expandir seu exército Edo Tensei e até mesmo capturar uma ou duas bestas com cauda. Esses objetivos só poderiam ser alcançados após deixar Konoha, e quando a guerra eclodisse, ele poderia agir sem restrições. Quanto a Tsunade, ela se tornar Hokage serviria como uma porta de entrada para controlar Konoha indiretamente. Por quê? Porque Konoha era a vila ninja mais poderosa do mundo, detinha vastas redes de inteligência e imenso talento. Como Orochimaru já havia entendido há muito tempo, a melhor maneira de dominar não era através da destruição, mas através do controle. Conquistar uma vila ou nação significava que você não poderia simplesmente matar sua população, pois isso não teria sentido. Em vez disso, você precisava de pessoal para gerenciar e aplicar sua regra. Enquanto Orochimaru não tinha mão de obra para isso, Konoha tinha bastante. E embora ele não pudesse usar os recursos de Konoha diretamente devido ao seu status de traidor, sua conexão com Tsunade forneceu uma solução alternativa conveniente. Para Orochimaru, os benefícios de controlar Konoha indiretamente superavam em muito quaisquer potenciais desvantagens. Hiruzen se arrependeria de sua decisão? Sem dúvida. Um Hokage que priorizasse a vila acima de tudo acabaria reconsiderando suas promessas quando a crise passasse. O acordo entre eles era verbal e privado. Não havia mecanismo vinculativo para manter Hiruzen fiel à sua palavra. Mas Orochimaru não se importou. Uma vez que ele garantisse o Jinchuriki da Kyuubi, qualquer tentativa de Hiruzen de renegar teria que ser cuidadosamente calculada. Se Hiruzen ousasse quebrar sua promessa, Orochimaru não perderia nada além de tempo. Konoha, por outro lado, perderia seus Jinchuriki e possivelmente toda sua vila. Orochimaru estava confiante de que Sarutobi entenderia qual escolha era mais importante. Cerca de meia hora depois, Tsunade apareceu no sopé da montanha, sem fôlego e emocionada. Antes que Orochimaru pudesse reagir, ela se jogou em seus braços. Obrigado, Orochimaru. Obrigado por concordar em ajudar a vila incondicionalmente. Sua voz tremeu, carregada de gratidão, e lágrimas brotaram em seus olhos. Mas, incondicionalmente? Orochimaru piscou momentaneamente pego de surpresa. Então um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. Parecia que Hiruzen não havia contado a Tsunade todos os detalhes da discussão.
o que fazia sentido. Se Hiruzen tivesse sido transparente, não teria ajudado e poderia até ter interrompido a cooperação deles. Tsunade, acho que você entendeu algo errado, disse Orochimaru com um tom divertido. Incompreendido? O que você quer dizer? Tsunade se afastou um pouco, enxugando as lágrimas, confusão estampada em seu rosto. Orochimaru gentilmente pegou a mão dela, seus olhos dourados brilhando. Eu não concordei em voltar e ajudar Konoha. Mas, você claramente. Eu só concordei em fornecer assistência, não em retornar para Konoha. Orochimaru explicou em sua voz baixa e rouca. Você realmente acha que eu sou adequado para lutar ao lado do shinobi de Konoha novamente? O que está te impedindo? Tsunade pressionou. Seus clones são fortes, e eles não seriam ainda mais efetivos com o sistema de combate da vila os apoiando? Clones. Orochimaru sorriu fracamente. Você acha que eu preciso de clones para repelir essas vilas? Você está me subestimando, Tsunade? Então, você quer dizer... Tsunade começou a perceber, mas hesitou em expressá-la. Isso mesmo, Orochimaru disse com um encolher de ombros. Minhas forças não são adequadas para fazer um espetáculo público na frente das 5 principais vilas ninjas. Então, ele fez uma pausa e deixou seu sorriso aumentar. Eu vou cuidar disso. Sozinho. Você está brincando, certo? A voz de Tsunade falhou, a descrença estampada em suas feições. Capítulo 276. Orochimaru tinha plena consciência de que se Konoha se encontrasse em apuros, Tsunade inevitavelmente pensaria nele primeiro. Isso era algo que ele podia garantir sem nenhuma dúvida. A confiança de Tsunade nele tornou inevitável que ela informasse o terceiro Hokage sobre sua existência. Orochimaru havia levado isso em conta em seus planos. Quando o terceiro Hokage descobrisse seu paradeiro e o procurasse, Tsunade se tornaria Hokage e estaria praticamente garantido. E se Sarutobi não viesse até ele? Isso também seria bom. Em tal cenário, Orochimaru poderia servir como uma força disruptiva no conflito, tirando vantagem do caos para capturar uma besta com cauda ou enfraquecer sistematicamente cada uma das facções em guerra. Isso, por sua vez, estabeleceria as bases para seus planos de longo prazo. Agora, com o terceiro Hokage chegando e Orochimaru concordando em ajudar, tudo estava progredindo bem. É claro que durante todo esse processo, Orochimaru nunca pensou em retornar a Konoha. Tal ideia estava totalmente fora de questão. Retornar a Konoha não apenas complicaria o caminho de Tsunade ao poder, mas também exporia suas próprias forças cuidadosamente escondidas. Simplesmente não valia o risco. Mais importante, Orochimaru tinha se acostumado demais com sua liberdade. Retornar a Konoha e se sujeitar à sua hierarquia rígida e restrições? Isso era risível. Em vez disso, ele permaneceria nas sombras, controlando os bastidores como a mão invisível guiando o Hokage. Não estou brincando, Tsunade. O sorriso de Orochimaru permaneceu inalterado. Uma pessoa é mais do que suficiente para mudar a maré da guerra. Mas os inimigos são tantos, Tsunade hesitou. E eles já coletaram informações sobre você. Se você aparecer no campo de batalha, eles não encontrarão uma maneira de enfrentá-lo? O significado dela era claro. Embora a força de Orochimaru fosse inegável, se o inimigo já possuísse conhecimento detalhado de suas habilidades, eles poderiam encontrar maneiras de explorar suas fraquezas. Contra as forças combinadas de 4 grandes vilas ninja, até mesmo Orochimaru poderia ter dificuldades para causar um impacto significativo. Acho que você esqueceu de algo, Orochimaru respondeu, seus olhos dourados brilhando. Você se lembra do que eu disse da última vez que conversamos? O que? Eu disse que na próxima vez que nos encontrássemos, eu poderia ter algo novo na manga. Espere, você não quer dizer. Tudo bem, chega de conversa por enquanto, Orochimaru a interrompeu. Já que eu disse que ajudaria, eu ajudarei. Seja uma pessoa ou um exército, o resultado será o mesmo, desde que a batalha seja vencida, certo? Tsunade assentiu relutantemente. Acho que você está certa. Ótimo. Agora, venha comigo. Para onde? Para conhecer alguém. Tem um garoto que está perguntando por você há algum tempo. Um garoto? Tsunade franziu a testa confusa. De quem você está falando? Você verá em breve. Orochimaru sorriu enigmaticamente, recusando-se a explicar mais. À tarde, os dois chegaram a uma pequena cidade no sudeste da Terra do Fogo. Quando Orochimaru entrou na cidade, um garoto de cabelos prateados brincando com um grupo de crianças de repente o avistou. Pai! O garoto exclamou com alegria, largando o jogo e correndo em direção a Orochimaru. Orochimaru se ajoelhou com um leve sorriso, bagunçando o cabelo do garoto afetuosamente. Tsunade, no entanto, congelou em choque, com os olhos arregalados de descrença. Pai? Seus pensamentos estavam uma bagunça confusa. Esse garoto acabou de chamar Orochimaru de pai. Isso poderia significar que esse garoto era filho de Orochimaru? Como isso foi possível? Quando isso aconteceu? E com quem? Tsunade sentiu sua mente correndo com perguntas que ela não conseguia responder. Eu sou a esposa dele. Eu não deveria saber disso? Antes que ela pudesse entender a situação, o garoto voltou a olhar para ela. E quem é você? Ele perguntou curiosamente, inclinando a cabeça. Você é a mãe? Mãe? A voz de Tsunade falhou quando ela repetiu a palavra, seu choque dobrando. O que está acontecendo aqui? Quando ela teve um filho? Isso foi algum tipo de sonho? Mas a expressão inocente do garoto deixou claro que ele não estava mentindo. Antes que Tsunade pudesse fazer qualquer pergunta, a voz de Orochimaru cortou sua confusão. Tsunade, deixe-me apresentá-la. Esta é Mi, uma das minhas criações, disse Orochimaru casualmente. Sua criação?
Tsunade piscou, sua mente lutando para processar o que estava ouvindo. Sim, um ser senciente com pensamento independente, Orochimaru explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Incrível! Tsunade murmurou, estendendo a mão para tocar a cabeça de Mi. Para sua surpresa, o menino não se sentia diferente de uma criança comum. Mãe, você finalmente veio me ver. Mi sorriu, sua voz cheia de pura alegria. Tsunade hesitou por um momento antes de responder sem jeito. Ah, sim, é que tenho estado muito ocupada ultimamente. Embora ela claramente não estivesse acostumada a ser chamada de mãe, os ninjas eram adaptáveis. Com a breve explicação de Orochimaru, Tsunade rapidamente se acomodou em seu novo papel como mãe de Mi. A guerra deixou os dois com pouco tempo para permanecer na cidade. Depois que eles partiram na manhã seguinte, Tsunade não conseguiu deixar de expressar sua frustração. Orochimaru, por que você não me contou sobre isso antes? Ela exigiu. Te dizer o quê? Orochimaru respondeu, fingindo ignorância. Que você criou uma criança e me fez sua mãe. Você sabe o quão assustada eu fiquei? Eu quase pensei que ele era seu filho de verdade. Isso é realmente algo tão grande? Orochimaru deu de ombros. O que há para contar? Não é grande coisa? Eu tenho um filho do nada e você acha que não é grande coisa? Tsunade exclamou. Mas enquanto ela falava, um olhar pensativo cruzou seu rosto. Ainda assim, depois de ver Mi, eu meio que quero um filho meu, ela admitiu calmamente. E você, Orochimaru? Você prefere um filho ou uma filha? Não importa, Orochimaru respondeu com um sorriso fraco. Contanto que seja meu. O rosto de Tsunade ficou vermelho em um instante. O que você acabou de dizer? Orochimaru riu suavemente. Tudo bem, vamos deixar essa conversa para depois. Por enquanto, vou levá-lo de volta ao campo de batalha. Antes que Tsunade pudesse protestar, Orochimaru a pegou no colo como se fosse uma noiva. Tsunade instintivamente colocou os braços em volta do pescoço dele enquanto a areia preta de ferro se formava em asas atrás dele, erguendo-os para o céu. A dupla subiu cada vez mais alto, 500 metros, 1000 metros, 2000 metros, até que a paisagem abaixo se tornou um borrão. Lembre-se, quando voltar ao campo de batalha, não mencione mim, alertou Orochimaru. Eu sei, não sou burra. Tsunade retrucou. Ei, é seguro voar tão alto? Há algum risco, mas é administrável, Orochimaru respondeu, sua voz calma. Essa técnica de voo não é perfeita, mas eu vou melhorá-la quando tiver tempo. Tsunade revirou os olhos diante da confiança casual dele. Ela já havia se acostumado há muito tempo com sua ambição e engenhosidade sem limites. À noite, os dois viajaram do sudeste da Terra do Fogo para a área próxima ao orfanato de Non, uma jornada que levaria dias a pé. Diga ao terceiro Hokage para lutar como sempre. Ele não precisa se preocupar comigo, Orochimaru instruiu. Entendido. Tenha cuidado, respondeu Tsunade, observando Orochimaru saltar para o céu e desaparecer na noite. Horas depois, sob o manto da escuridão, Orochimaru estava nos portões de Konoha. A visão familiar trouxe um leve sorriso aos seus lábios. Puxando sua capa preta mais apertada em volta de si, ele deu um passo à frente, indo em direção à vila. Capítulo 277. Konoha estava sob cerco de 4 grandes vilas ninjas. Embora as forças principais de Kirigakure ainda não tivessem chegado, sua vanguarda já havia começado a sondar ataques. Konoha estava agora totalmente mobilizada, e até mesmo Danzo, que normalmente ficava nas sombras para proteger a fundação de Konoha, foi forçado a entrar na briga para operações especiais. Isso deixou a própria vila de Konoha com defesas mínimas. Além de civis e estudantes da academia, os únicos que restaram foram os 2 anciãos da vila, Koharu e Omura, um punhado de genin fracos demais para serem mobilizados, e funcionários essenciais como professores e alguns Anbu. Orochimaru caminhou vagarosamente em direção à vila. Os guardas do portão o notaram imediatamente. Ei, você? Antes que pudessem terminar o aviso, seus corpos caíram no chão inconscientes. Com a força mental atual de Orochimaru, não havia necessidade de ação física para lidar com guardas do calibre deles. Ao entrar em Konoha, caminhando pelas ruas familiares e passando pelos prédios reconhecíveis, Orochimaru não pôde deixar de refletir sobre quanto tempo havia passado. Mas ele não se demorou em seus pensamentos. Em vez disso, ele andou diretamente em direção à casa de Kushina, seu objetivo claro. Como a maioria das forças defensivas de Konoha estavam posicionadas nas fronteiras ou no campo de batalha, as defesas internas da vila eram praticamente inexistentes. Não foi preciso muito esforço para Orochimaru chegar à residência de Kushina. A porta rangeu ao abrir. Seu bastardo! Um clarão vermelho disparou no ar quando uma figura furiosa saltou sobre ele. Orochimaru sorriu levemente, dando meio passo para trás no momento em que uma kunai brilhou perigosamente perto de seu rosto. Errou? Kushina murmurou baixinho, rapidamente virando a kunai em sua mão para esfaquear novamente, seus movimentos fluidos e precisos. Desta vez, o golpe dela foi direcionado diretamente ao coração dele. Entretanto, antes que a lâmina pudesse alcançá-lo, Orochimaru calmamente segurou seu pulso, interrompendo seu ataque completamente. Ela lutou ferozmente, dando socos e chutes, mas Orochimaru facilmente evitou seus golpes e a subjugou, prendendo suas mãos atrás das costas. Ainda tão feroz como sempre, disse Orochimaru, seu tom era uma mistura de diversão e zombaria. Me solta, seu idiota! Kushina gritou, tentando se libertar. Orochimaru riu suavemente. Kushina, já faz muito tempo e você ainda é tão agressiva? Ao ouvir sua voz, Kushina congelou por um momento, arregalando os olhos. Espere, aquela voz. Senhor Orochimaru?
A familiaridade da voz dele a atingiu instantaneamente. Orochimaru a soltou, e ela se virou para confirmar seu rosto. É você! Kushina exclamou incrédula. A casa de Kushina estava quieta e vazia. O terceiro Hokage evidentemente decidiu permitir que Orochimaru a levasse embora, incapaz de recusar os termos do acordo. Sentados um de frente para o outro à mesa, a atmosfera entre eles era tensa. Kushina ainda não conseguia entender. Você está aqui em Konoha, mas você não desertou? Embora ela não soubesse as razões exatas para sua deserção, ela sempre acreditou que Orochimaru não era inerentemente mau. Ele salvou sua vida uma vez e por isso ela permaneceu grata. Mas agora, ao vê-lo ali, ela se sentiu completamente confusa. Orochimaru a estudou silenciosamente. Vestida com mangas curtas vermelhas e shorts verdes, Kushina estava muito longe da garotinha que ele havia salvado. Ela havia se tornado uma linda jovem, embora seu temperamento impetuoso ainda estivesse tão evidente quanto sempre. Você me atacou no momento em que me viu. Eu não esperava que você estivesse tão alerta agora, Orochimaru comentou casualmente, quebrando o silêncio. Bem, depois daquele incidente naquela época. Kushina coçou a cabeça timidamente, suas bochechas levemente coradas. Tentando desviar a conversa, ela perguntou, por que você está aqui na vila? Quero dizer, você não estava. É uma longa história, Orochimaru respondeu desdenhosamente. Mas eu te explico tudo depois. Por enquanto voltei para Konoha para te levar comigo. Leve-me, embora. A voz de Kushina falhou, sua expressão mudando para uma de choque. Embora ela confiasse em Orochimaru por causa de sua história, suas palavras imediatamente levantaram alarmes. Ela era Jinchuriki do Nove Caudas, um papel de imensa importância estratégica. Mesmo em tempos de guerra, Konoha manteve dentro da vila sob forte segurança. Para Orochimaru anunciar de repente que a levaria embora, isso a deixou desconfortável. Sim, levo você comigo, Orochimaru confirmou com um pequeno sorriso. Por quê? Kushina perguntou cautelosamente. Sua cautela era evidente, e ela não era mais a garota ingênua que costumava ser. Orochimaru notou a apreensão dela e riu. Konoha fez um acordo comigo. Em troca da minha ajuda, eles concordaram em me deixar levar você. O queixo de Kushina caiu. O peso das palavras dele a deixou momentaneamente sem palavras. Quero dizer, pense nisso, Orochimaru continuou. De que outra forma eu saberia que você é o Jinchuriki do Nove Caudas? Essa não é uma informação que eles compartilhariam casualmente, não é? Ouvindo isso, as dúvidas de Kushina começaram a vacilar. Ele tinha razão. Além de alguns poucos selecionados, ninguém em Konoha sabia que ela era a hospedeira do Nove Caudas. Mas, Hokage-sama nunca me mencionou nada sobre isso, Kushina murmurou, ainda relutante em confiar totalmente nele. Um anúncio do Hokage? Orochimaru esfregou as têmporas exasperado. Kushina, você realmente acha que o terceiro Hokage anunciaria algo assim? Especialmente quando envolve alguém como eu? Kushina baixou a cabeça, a culpa brilhando em seu rosto. Naquela época Orochimaru salvou sua vida, tratou-a com gentileza e ganhou sua gratidão. Mas sua deserção de Konoha fez questionar tudo o que ela achava que sabia sobre ele. Suspirando, Orochimaru disse, tudo bem. Se você não confia em mim, eu vou falar diretamente com o Nove Caudas. Olhe nos meus olhos. Espera, o quê? Kushina piscou confusa, mas obedeceu instintivamente. No momento em que seus olhos encontraram os de Orochimaru, sua mente foi inundada por uma onda de energia espiritual avassaladora. Antes que ela pudesse reagir, o ambiente ao redor mudou. Eles estavam agora na mente de Kushina. O espaço era escuro, o chão coberto de água rasa. À frente deles, havia um enorme portão de ferro selado com um talismã. Atrás do portão estava uma enorme raposa com olhos vermelhos brilhantes, sua presença opressiva e inconfundível. O Nove Caudas abriu os olhos lentamente, sua forma enorme irradiando malícia ao notar os intrusos. Kushina olhou incrédula enquanto Orochimaru passeava pela sua mente como se fosse a dele. Sei como você consegue andar por aí tão casualmente? Ela gaguejou. Orochimaru não respondeu. Seu foco estava totalmente na raposa. O Nove Caudas zombou ao vê-lo. Aqueles olhos. A besta rosnou, sua voz profunda reverberando pelo espaço. Um pirralho Uchiha ousa aparecer na minha presença? Tolo arrogante. Eu vou te matar onde você estiver. Com um rugido a raposa avançou, suas garras enormes perfurando o portão de ferro e atacando diretamente Orochimaru. Capítulo 278. Entre as bestas com cauda, embora o número de caudas não seja diretamente equivalente ao poder, é inegável que a Nove Caudas é a mais poderosa em combate um contra um. É também a mais agressiva e volátil de todas. O Nove Caudas nutre um profundo ressentimento em relação aos humanos, especialmente aos ninjas. Então, quando Orochimaru entrou na mente de Kushina, a fera não hesitou em expressar sua hostilidade por meio de ação direta. No entanto, Orochimaru não era qualquer um. Sua força atual o colocava firmemente no auge do mundo ninja. Provocações como essa não o perturbavam nem um pouco. Kushina, testemunhando o ataque feroz do Nove Caudas, ficou momentaneamente atordoada. Ela até sentiu vontade de avisar Orochimaru. Mas, para sua surpresa, Orochimaru permaneceu calmo e imóvel. Sua expressão indiferente enquanto as garras da fera paravam bruscamente a apenas 1 centímetro de seu coração, preso na abertura do portão de ferro que o selava. O temperamento das bestas com cauda realmente piora a cada uma que encontro, Orochimaru refletiu em voz alta, sem se incomodar com o ataque quase letal. Seu olhar mudou para Kushina. Você ainda não conseguiu controlá-lo?
Kushina, ainda processando o que tinha acabado de acontecer, ficou momentaneamente perturbada pela pergunta. Controlar isso? Você tá brincando comigo? É do 9 caudas que estamos falando. Orochimaru riu fracamente. Claro, eu entendo. O poder do clã Uzumaki pode suprimir o 9 caudas, mas não pode purificar sua negatividade. Ele voltou sua atenção para a enorme raposa. 9 caudas, vamos conversar? O 9 caudas soltou um rosnado baixo, seus olhos se estreitando em suspeita. No entanto, ele lentamente retraiu suas garras, sua raiva anterior aparentemente temperada. Você é capaz de entrar na consciência de Kushina e suprimir meu poder tão facilmente? E esse Sharingan, realmente perturbador. Vocês, humanos, e seus olhos amaldiçoados. Esse é o poder dos Uchiha. Sim, Orochimaru respondeu friamente, mas eu não sou um Uchiha. Os olhos do 9 caudas se estreitaram ainda mais em descrença. Não é um Uchiha? Isso é impossível. O poder que irradia daqueles olhos é mais forte do que qualquer um que eu já tenha encontrado. Orochimaru sorriu. Mais forte que o Uchiha Madara? A menção de Madara causou um lampejo de reconhecimento no olhar da fera. Era verdade que a força do Sharingan variava de um portador para outro. O 9 caudas já esteve sob o controle de Uchiha Madara, seu chakra vinculado ao eternal Mangekyou Sharingan de Madara. Mas agora, o poder que Orochimaru exalava estava claramente em outro nível. Madara, murmurou o 9 caudas, sua voz cheia de amargura. Você não é um humano comum para saber tanto. Eu sei muitas coisas, Orochimaru respondeu, seu tom calmo, mas cheio de confiança. Então, podemos conversar? 5 minutos depois, a cena mudou. Orochimaru e Kushina retornaram à realidade, sentando-se mais uma vez na casa dela. Orochimaru parecia imerso em pensamentos, enquanto Kushina ainda lutava para processar o que tinha acabado de acontecer. Ela tinha ouvido inúmeras histórias sobre a genialidade e a força de Orochimaru, mas testemunhá-las em primeira mão foi totalmente diferente. A 9 caudas, uma besta que causava medo até nos corações dos altos escalões de Konoha, não apenas se acalmou na presença de Orochimaru, mas até conversou com ele? Como isso foi possível? Além disso, Orochimaru empunhava o Sharingan, e podia ativá-lo à vontade? Kushina, você já se decidiu? A voz de Orochimaru interrompeu seus pensamentos turbulentos. Já me decidi, ela repetiu piscando. Você entende a situação agora, Orochimaru disse com naturalidade. Se você me seguir, eu salvarei Konoha. Simples assim. Kushina hesitou sua expressão conflituosa. Então, você só vai ajudar a vila se eu for com você? Claro, Orochimaru respondeu sem rodeios. Você é o Jinchuriki da 9 caudas. Sua importância estratégica é inigualável. Ele se inclinou ligeiramente para trás, seu tom se tornando mais casual. Se não tivéssemos história, Kushina, eu nem me incomodaria em falar com você desse jeito. Mas parece que nem você confia mais em mim. Isso é decepcionante. Kushina imediatamente balançou a cabeça, culpa passando por seu rosto. Isso não é verdade. Eu confio em você, é só que... Orochimaru levantou uma mão, interrompendo-a. Não importa. Arrume suas coisas. Partimos ao amanhecer. Kushina hesitou por mais um momento antes de concordar. Tudo bem. Não havia dúvidas em sua mente de que as palavras de Orochimaru tinham peso. Considerando o que ela tinha acabado de ver na paisagem mental, se Orochimaru realmente quisesse levá-la embora à força, ele não precisaria passar por tantos problemas. E com Konoha à beira do colapso, ela não podia mais hesitar. Silenciosamente, Kushina começou a juntar seus pertences. Enquanto isso, Orochimaru reclinou-se no sofá, fechando os olhos como se estivesse se preparando para o dia que viria. Quando amanheceu, Konoha já estava em estado de caos. Verifique cada canto cuidadosamente. Droga, como alguém pode se infiltrar na vila em um momento como esse? Fique alerta. Esse intruso é perigoso. As vozes de ninjas ansiosos encheram as ruas enquanto a vila se mobilizava em resposta a uma aparente violação. Na casa de Kushina, Orochimaru abriu os olhos lentamente, olhando para o cobertor que havia sido colocado sobre ele. Seu olhar mudou para Kushina, que estava por perto, parecendo nervosa. Alguém bateu na porta agora mesmo? Ele perguntou despreocupadamente. Parece que as defesas da vila ficaram ainda mais fracas. Kushina estava completamente vestida, usando uma roupa justa que destacava sua prontidão para viajar. Ela hesitou por um momento, sua mão pairando sobre a maçaneta antes de assentir. Estou pronta. Bom. Orochimaru se levantou, sacudindo o cobertor e colocando uma mão nas costas dela. Vamos. Sim, senhor. Momentos depois, a porta da casa de Kushina foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Um esquadrão Anbu invadiu o local, com suas máscaras de animais brilhando na luz fraca. O líder examinou a sala cuidadosamente. 2 xícaras de chá estavam sobre a mesa, frias e intocadas. O cobertor no sofá estava um pouco bagunçado, mas ainda quente ao toque. Eles acabaram de sair, o Anbu murmurou, juntando as peças da cena. Sua carranca se aprofundou. Quem estava hospedado aqui? 10 minutos depois, o relatório chegou aos altos escalões de Konoha. O Jinchuriki da 9 caudas foi capturado. Quando perceberam isso, Koharu e Omura, ambos já cansados da guerra em andamento, ficaram completamente perplexos. Capítulo 279. Nem todos os membros da Anbu de Konoha sabiam que Kushina era Jinchuriki da Kyuubi. Como resultado, eles não compreenderam completamente o significado de ela ter sido sequestrada. No entanto, para anciãos como Koharu e Omura, as implicações eram muito claras. Quando receberam o relatório, pânico e urgência os invadiram.
Eles começaram a mobilizar uma investigação e simultaneamente se prepararam para enviar as informações ao terceiro Hokage, que estava posicionado na linha de frente. Mas antes que sua mensagem pudesse ser enviada, eles receberam uma comunicação do próprio terceiro Hokage. Após ler o conteúdo, os dois conselheiros trocaram olhares, suas expressões refletindo espanto mútuo. Orochimaru? A terceira guerra ninja estava se mostrando muito mais brutal do que qualquer um esperava. Mesmo com o terceiro Hokage supervisionando pessoalmente o campo de batalha, a situação de Konoha não havia melhorado. Os ataques simultâneos das 4 principais vilas ninjas eram um peso esmagador muito além do que Konoha poderia suportar sozinha. Em um movimento desesperado, o terceiro Hokage havia buscado a ajuda de Orochimaru. No entanto, o encontro deles não havia resultado em um acordo concreto. Orochimaru havia deixado claro que não estava interessado em conversar diretamente com ele. O terceiro Hokage entendeu essa relutância, deixando Tsunade agir como intermediária em quaisquer negociações. Na linha de defesa dos Como Ninja, dentro da tenda de comando, os líderes militares de Konoha estavam reunidos. O terceiro Hokage, que tinha vindo para avaliar a situação da batalha, segurava uma mensagem de Tsunade em suas mãos. Após lê-la, ele não conseguiu evitar suspirar de frustração. Agindo independentemente, recusando-se a participar da defesa de Konoha? Por quê? Ele balançou a cabeça, deixando a mensagem de lado. Deixa pra lá. Hyuga Yashi. Hokage-sama respondeu Yashi, o chefe do clã Hyuga, dando um passo à frente com uma reverência respeitosa. Reúna os membros do seu clã e lidere uma equipe comigo para se defender das forças de Kirigakuri. Sim, Hokage-sama, disse Yashi com firmeza. O terceiro Hokage voltou sua atenção para mais 2 indivíduos que estavam por perto. Shibi e Tsumi, informem seus clãs também. Sim, Hokage-sama, eles responderam em uníssono. O terceiro Hokage sabia que Kirigakuri era especialista em jutsu de liberação de água e sua infame técnica Hiden Mist. Uma força de ninjas perceptivos era crucial para combatê-los. Caso contrário, as equipes de combate de Konoha estariam em grave desvantagem dentro da densa névoa. Por essa razão, os clãs Hyuga, Aburame e Inuzuka eram os mais adequados para esse papel. Enquanto o terceiro Hokage emitia uma enxurrada de ordens, as formações defensivas de Konoha foram rapidamente reorganizadas. Em outras frentes, Tsunade e Inuzuka Tsumi mantiveram a linha de defesa do Senji Ninja, enquanto Minato e Jiraiya estavam posicionados contra os ninjas de Iva. Ataque Sakumo, ao lado do clã Uchiha, foi movido para a frente dos Cloud Ninja. Enquanto isso, os clãs Hyuga, Aburame e Inuzuka se juntaram ao terceiro Hokage para se defender contra Kirigakuri. Embora o terceiro Hokage tenha feito o melhor que pôde para equilibrar as forças, a enorme disparidade numérica não pôde ser ignorada. O poder de combate de elite de Konoha era formidável, mas contra o poder combinado de 4 grandes vilas ninjas, até mesmo seus melhores esforços foram levados ao limite. As forças de Kirigakuri, em particular, eram compostas por elites altamente treinadas, cada uma com capacidades de combate pessoal devastadoras. O terceiro Hokage não pôde deixar de sentir um profundo sentimento de pavor. Vestindo sua armadura de combate preta e correndo em direção ao campo de batalha nevoado, ele não conseguia evitar a tristeza que crescia em seu peito. Orochimaru, mesmo que você queira se vingar de mim, você não poderia esperar até depois dessa crise? Por favor. Bem ao norte da Terra do Fogo, no sopé de uma montanha ao longo da linha de defesa Iva Ninja, 2 figuras caminhavam silenciosamente, uma seguindo ligeiramente a outra. A figura à frente parou de repente, examinando a área aberta à frente. Isso vai servir, disse Orochimaru calmamente. Kushina, que estava distraída, foi direto para as costas dele, soltando um surpreso "ah", enquanto esfregava a testa. Orochimaru olhou para ela, nada impressionado. Ainda distraída? Você está preocupada com Konoha? Ele não. Kushina gaguejou claramente pouco convincente. Orochimaru não pressionou mais. Em vez disso, ele se moveu para o meio da clareira, sinalizando para Kushina manter distância. Ela rapidamente seguiu suas instruções, recuando para um local seguro. A área foi escolhida estrategicamente. Um penhasco alto fornecia cobertura para um lado, um rio pequeno e claro corria nas proximidades e florestas densas o cercavam, tornando um local isolado, mas rico em recursos. Senhor Orochimaru, não deveríamos estar apoiando as linhas de frente? O que estamos fazendo aqui? Kushina perguntou hesitante. Fique para trás e observe, respondeu Orochimaru, seu tom não deixando espaço para perguntas. Kushina ficou em silêncio enquanto Orochimaru começou a formar uma rápida sequência de selos de mão. Dengue. Com um forte bater de palmas, Orochimaru ativou seu jutsu. Invocação. Jutsu de reanimação. O chão tremeu quando 2 caixões emergiram, rompendo a terra com um estrondo baixo. Caixões? Kushina engasgou, sua voz cheia de alarme. A visão dos caixões a deixou nervosa. Era uma imagem ameaçadora, que instintivamente a deixou desconfortável. Cada caixão tinha um número esculpido em preto sobre fundo vermelho. 1 e 2. A tampa de cada caixão desapareceu no ar, revelando 2 figuras de pé dentro. A primeira figura tinha cabelos pretos longos, vestido com um traje de combate preto com armadura vermelha segmentada em camadas por cima. Protetores de pulso de ferro vermelho adornavam seus antebraços. A segunda figura tinha cabelos prateados e olhos vermelhos penetrantes. Seu rosto estava parcialmente coberto por um protetor de testa com uma máscara de metal. Ele usava um traje de combate preto semelhante, coberto com armadura segmentada azul e uma gola alta de pele branca.
Ambas as figuras permaneceram imóveis com os olhos fechados. Isso é, a respiração de Kushina ficou presa na garganta quando o reconhecimento a atingiu como um raio. Seus olhos arregalados dispararam entre as duas figuras, descrença gravada em seu rosto. Impossível. De jeito nenhum. Embora ela nunca os tivesse conhecido pessoalmente, seus rostos eram inconfundíveis. Afinal, suas imagens foram imortalizadas no monumento Hokage em Konoha. O primeiro Hokage e o segundo Hokage? Kushina sussurrou com a voz trêmula. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, abriu os olhos lentamente, sua expressão era de leve confusão. O que está acontecendo aqui? Isso é, jutsu de reanimação? O segundo Hokage, Tobirama Senju, recuperou a consciência mais rapidamente, seu olhar afiado estreitando-se enquanto ele inspecionava os arredores. Jutsu de reanimação? Alguém está usando mal minha técnica. Seus olhos se fixaram em Orochimaru. Garoto, quem é você? E como ousa abusar do jutsu que eu criei? Orochimaru riu suavemente, sua voz calma, mas rouca. Peço desculpas pela intrusão. Permita-me apresentar-me. Eu sou Orochimaru, um antigo discípulo do terceiro Hokage. Discípulos de Hiruzen. Tobirama murmurou, seu tom carregando familiaridade e desdém. Então você é aquele garoto talentoso de quem ouvi falar. Mas você não entende que esse jutsu é proibido? Ele não foi feito para uso indiscriminado em Konoha. Antes que Orochimaru pudesse responder, Hashirama interrompeu com uma pergunta incrédula, sua voz cheia de uma mistura de admiração e perplexidade. Espera, isso significa que você também está morto, Tobirama? Irmão, Tobirama retrucou irritado. Você pode guardar suas perguntas inúteis para depois? Estou tentando lidar com essa bagunça. Mas eu só quero. Calha a boca. Tobirama gritou, claramente exasperado. Capítulo 280. Com o alto Duan. O primeiro Hokage se transformou em pedra, e fumaça preta saiu de seu corpo. O lendário deus Shinobi reduzido a isso? Vendo isso, Kushina, que estava um tanto intimidada pelo Hokage ressuscitado, agora tinha um olhar de descrença, com linhas pretas praticamente se formando em sua testa. Até Orochimaru ficou momentaneamente atordoado. Embora soubesse que Hashirama era conhecido por sua natureza despreocupada, ele não esperava que ele ficasse literalmente sem palavras pela repreensão de Tobirama. Essa dinâmica. Seria essa realmente a dupla reverenciada responsável por moldar o mundo Shinobi moderno? Tobirama-sama, Orochimaru começou com um sorriso irônico no canto dos lábios. Sua invenção, o jutsu de reanimação, pode não ser muito complexa. Mas se você o desenvolveu, deveria realmente culpar os outros por usá-lo? A expressão de Tobirama escureceu. Antes que ele pudesse responder, Hashirama entrou na conversa, seu tom carregando uma pitada de culpa. É verdade, esse jutsu não é algo que eu aprovo. Tobirama, se você tivesse seguido minha orientação naquela época. Irmão, chega. Tobirama interrompeu bruscamente, irritação clara em sua voz. Você não entende a importância da situação atual? Concentre-se no que está à nossa frente. A expressão de Hashirama congelou enquanto ele se transformava em pedra mais uma vez, como se as palavras de Tobirama o tivessem petrificado fisicamente. Orochimaru levantou uma sobrancelha ao ver aquilo, enquanto Kushina, observando de lado, lutava para conter o riso. Tobirama ignorou seu irmão mais velho completamente. Seu olhar afiado caiu de volta em Orochimaru. Diga-me por que você nos convocou. Se suas razões não são satisfatórias. Há uma guerra, Orochimaru interrompeu calmamente, não dando a Tobirama a chance de terminar. As 4 principais vilas ninja se uniram para sitiar Konoha. Tobirama congelou, sua expressão severa dando lugar ao choque. 4 vilas. Cercando Konoha? Até Hashirama, recuperando a compostura, esfregou as têmporas e suspirou. Sério, parece que a guerra é uma inevitabilidade, não importa a era. Sim, Orochimaru continuou. Eu convoquei vocês dois para ajudar Konoha a sobreviver a essa crise. Eu não fiz nenhuma tentativa de suprimir suas personalidades ou vontades, vocês são livres para agir como acharem melhor. Os olhos afiados de Tobirama se estreitaram enquanto ele examinava sua forma ressuscitada. A técnica parece refinada. A precisão é muito melhor do que a que eu criei originalmente, e nossa força parece quase idêntica a quando estávamos vivos. Seu olhar se afiou enquanto ele se virava para Orochimaru. Você aperfeiçoou meu jutsu, não é? Sim, Orochimaru admitiu sem hesitação. Tobirama franziu a testa, mas não pressionou mais. Se for para proteger Konoha, não vou responsabilizá-lo por isso, ainda. No entanto, tenho perguntas. Ele olhou por cima do ombro de Orochimaru para Kushina, que estava nervosamente atrás dele. O que o Jinchuriki da 9 Caudas está fazendo aqui? E... Seu olhar afiado voltou-se para Orochimaru. Qual é a explicação para seu chamado corpo de sábio? Você claramente não é um do meu clã. Hashirama, que estava observando silenciosamente, inclinou a cabeça em curiosidade. Corpo de sábio? Ha. Então, você realmente possui o corpo de sábio? Mas, a julgar pelos seus olhos, você claramente não é um Senju. Ei, garoto, qual é a sua história? Orochimaru sorriu. Como esperado do lendário Hokage. Suas habilidades sensoriais são realmente extraordinárias. Ele não tentou esconder nada. Já que vocês dois perguntaram, eu vou contar. Com isso, as pupilas douradas de Orochimaru se moveram. Um tom escarlate envolveu seus olhos, formando um padrão caleidoscópico distinto. O Sharingan. A carranca de Tobirama se aprofundou, e a expressão de Hashirama se transformou em surpresa. Um Sharingan? Mas não qualquer Sharingan, Tobirama notou sua voz cheia de suspeita. Este é o Mangekyo. Não, algo além disso. Uma forma aperfeiçoada?
Orochimaru permitiu que o Sharingan retornasse ao seu estado dourado natural. Tanto o corpo do sábio quanto o Sharingan são resultados da minha pesquisa, projetos que completei por meio da ciência. Ciência? Tobirama repetiu, seu tom era cético, mas intrigado. De fato, não apenas fundi essas habilidades em mim com sucesso, mas também o fiz sem quaisquer efeitos colaterais, disse Orochimaru com um traço de orgulho. Antes que qualquer um dos Hokage pudesse responder, Orochimaru respondeu à pergunta anterior de Tobirama. Quanto à presença do Jinchuriki do Nove Caudas, você não acha que ela está mais segura ao meu lado do que em qualquer outro lugar? Tobirama estreitou os olhos, examinando Orochimaru. Você é um indivíduo impressionante, embora eu não confie totalmente em você. Ainda assim, suas palavras fazem algum sentido. No campo de batalha, posso sentir traços do chakra do meu irmão, embora mais fraco, está claramente sendo utilizado. Hashirama coçou o queixo pensativamente. Então, você replicou meu poder através de pesquisa? Hahaha, você realmente é um gênio. É uma honra receber tal elogio de você, senhor primeiro, Orochimaru respondeu suavemente, curvando a cabeça levemente. Hashirama riu com vontade. Sim, uma ninja tão brilhante quanto você. Se eu estivesse vivo, insistiria em casar você com Tsunade. Ela tem mais ou menos a sua idade, não é? Irmão. O rosto de Tobirama estava marcado pela exasperação. Eles são da mesma geração. Não diga coisas tão ridículas na frente dele. Oh, a mesma geração? Hashirama piscou em compreensão antes de murmurar para si mesmo. Então Tsunade deve ser. Já casada comigo, disse Orochimaru com indiferença em tom calmo. Hashirama. Tobirama. Um silêncio pesado encheu o ar. Então, depois do que pareceu uma eternidade, Hashirama de repente começou a rir. Sua voz barulhenta ecoou pela clareira. Ha 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 ha. Então você se casou com Tsunade? Hahaha garoto, você tem minhas condolências. Deve ser difícil. Orochimaru. Kushina. O queixo de Kushina caiu enquanto ela processava as palavras de Hashirama. Toda a sua visão de mundo pareceu abalada. Porque essa figura lendária, o deus Shinobi, parecia operar em um comprimento de onda completamente diferente de todos os outros. Seria esse o mesmo homem cujo poder havia remodelado o mundo Shinobi? Tobirama, sentindo outra explosão embaraçosa de seu irmão mais velho, rapidamente interrompeu para levar a conversa de volta aos trilhos. Certo, chega dessa bobagem. Precisamos nos concentrar no campo de batalha. Hashirama sentiu, sua expressão ficando séria. Você está certo. Vamos. Orochimaru gesticulou em direção ao oeste. Gostaria que vocês dois fossem para o campo de batalha ocidental perto de Konoha. Tobirama estreitou os olhos em suspeita. Por que o oeste? Não faria mais sentido para nós irmos para o noroeste ou nordeste, dada a nossa proximidade com esses locais? Tenho outros planos em mente, respondeu Orochimaru, seu tom não dando espaço para discussão. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. E novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.